Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, eu quero agradecer a você. Acho que você entendeu a última mensagem, a mensagem de quarta-feira, a questão lá do tanque de Betesda. É uma questão muito séria. Nós ainda vamos voltar àquele texto, porque nós temos que trabalhar uma outra questão muito importante lá. O milagre aconteceu no sábado, mas esse é um tema que a gente vai trabalhar muito mais na frente. Por enquanto, a gente vai se concentrar lá no Velho Testamento. Estamos estabelecendo ainda o princípio da adoração a Deus com base na criação. Por isso o sábado aparece como a coroa da criação, o ponto maior da criação, porque Deus estabeleceu para o homem um dia especial como princípio de relacionamento. Aliás, se você observar, todos os princípios estabelecidos por Deus na criação tinham um único objetivo: a felicidade do homem, inclusive o sábado. Quero agradecer a você que também entendeu a mensagem em relação à questão de você cuidar melhor de si mesmo. Meu querido, estamos vivendo um setembro amarelo e é um mês em que chamado mês de combate às doenças psicossomáticas, especialmente a depressão e o suicídio. E eu quero convidar você nesse momento a parar tudo que você estiver fazendo, quem sabe até parar esse vídeo mesmo, para você fazer uma autoavaliação. E responda sinceramente 3 perguntas. Quem eu sou? Essa pergunta, muitas vezes, eu e você fugimos dela. Mas ela precisa ser respondida em algum momento da minha vida, da tua vida, você precisa responder essa pergunta. Quem sou eu? Segunda pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito? Por que eu nasci? E acredite, para a primeira pergunta, existe uma resposta, digamos assim, dupla. Você pode dizer que você não é nada, que você não vale nada, que você está aqui por acaso, ou que você está aqui como fruto de um acaso, ou fruto de um erro. Ou você pode dizer que você nasceu, porque Deus quis que você nascesse. Aliás, Deus planejou o teu nascimento. Ah, Renivaldo, mas eu nasci como fruto de um relacionamento forçado, não houve planejamento e até houve uma tentativa de aborto, mas o aborto não deu certo e eu nasci. Não importa. Se você nasceu, e isso eu posso afirmar com toda certeza para você, é porque Deus tinha e tem um propósito para você. Agora, você precisa responder a primeira pergunta. Você pode colocar: eu sou obra das mãos de Deus, eu não sou fruto do acaso, eu nasci porque Deus, Ele planejou algo para mim, algo extraordinário. E agora eu tenho que descobrir qual é o propósito da minha vida. Por que eu estou aqui? Sabe, e dessa pergunta nós todos fugimos. Porque nós gostamos da ideia de que tudo aqui já está planejado, Deus quis assim.
Meu querido, não existe acaso na história do ser humano. Não existe, tá bom? Tire essa palavra do seu dicionário, da sua vida. Não existe acaso. Tudo acontece por um propósito, ou como fruto de uma escolha. Então, por que você está aqui? E a terceira pergunta, para onde eu estou indo? Qual é o destino que eu estou traçando com as minhas escolhas? Na mensagem anterior, eu falei que você precisa sair do barulho para entrar em si mesmo, um momento de meditação, reflexão e até comunhão com Deus e com você mesmo. Hoje eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Qual é o resultado final da minha história, da minha vida? Eu tenho certeza que se você se pautar nessas 3 perguntas, você vai poder se conhecer melhor as pessoas à sua volta e conhecer o seu próprio Deus. E você vai ter uma vida mais feliz, uma vida mais completa. Eu tenho certeza disso. Aproveite um momento que você puder, coloque a sua vida em dia, faça essa autorreflexão, faça essa autoavaliação. A nossa vida é muito mais do que andar, correr, brincar, trabalhar, namorar, viver. Não, a sua vida é muito mais que isso. Existe um propósito, existe um destino, não traçado já, mas que você traça, que você escreve com as suas escolhas diárias. Então, quando você faz essa autorreflexão, você vai perceber que muita coisa pode melhorar e vai melhorar na tua vida de acordo com esses momentos de introspecção, de autoavaliação. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido e bom Pai que habita nos céus. Estamos diante de Ti, meu Deus, e eu tenho certeza, Senhor, que o desejo do meu coração, o desejo do coração de cada pessoa que assiste essa mensagem, é que o Senhor faça parte da nossa história. Ou melhor, queremos viver na Tua presença para sempre. Queremos que o nosso destino, a nossa história, não termine num caos, numa destruição total, mas termine no paraíso, no lar que o Senhor preparou para todos nós. Jesus Cristo disse que Ele vem para nos levar para a casa do Pai. Então, Senhor, nós queremos estar prontos, queremos nos preparar para morar na casa do Pai. E assim como essa água que refrigera meus pés aqui, Senhor, que agora o Espírito Santo venha refrigerar a nossa alma, que o Espírito Santo venha tocar em cada um de nós, que venha trazer quietude e paz a todos nós. Estamos vivendo um momento crítico da nossa história, não só no Brasil, mas no mundo todo. O ser humano buscando maneiras de controlar a nossa mente, controlar a nossa vida, controlar os nossos sentimentos, controlar os nossos desejos, controlar as nossas escolhas, controlar o nosso próprio destino. Tenha misericórdia de nós, dê-nos sabedoria, dê-nos altruísmo, dê-nos vontade de viver e fazer a Tua vontade. Dê-nos, acima de tudo, ó Deus, o poder de perceber o mal e dele fugir para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco agora que o bom Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração, a fim de ouvirmos a Tua voz e aprendermos mais do Senhor. Nós oramos, nós Te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, nós paramos na sexta-feira passada, em Êxodo capítulo 16, e hoje nós vamos voltar a Êxodo 16 para fazer uma análise lá do capítulo 16, mas ainda como referência à questão do Gênesis, a criação. Não há dúvida de que Deus
ele não estabeleceu o sábado por acaso. Se a gente observar bem, quando Deus termina a sua obra no sétimo dia da semana, o que ele estabelece como ponto de referência no relacionamento com o ser humano? Ele estabelece o sábado. Quando Deus liberta os filhos de Israel do Egito, qual é o ponto de referência do relacionamento de Deus com os israelitas, os ex-escravos, ou os escravos libertados? Vamos voltar a Êxodo capítulo 16, porque existe muita coisa que a gente pode aprender aí em Êxodo 16. A gente fez uma leitura superficial na semana passada. Agora a gente vai fazer uma leitura mais detalhada aí, para que a gente tire algumas lições práticas para a nossa vida. Vamos ler a partir do versículo 1 e a gente vai pulando alguns versos aí, tá bem? Partiram os filhos de Israel da terra de Elim. A terra de Elim era uma terra fértil, tinha 70 palmeiras, muitas fontes de água, o povo estava até feliz ali. E agora Deus diz, aqui não é o lugar de vocês, a gente tem que sair daqui, a gente tem que continuar a nossa jornada, porque o destino é Canaã. E aí eles partiram, toda a congregação dos filhos de Israel, e vieram para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Olha, a jornada do Egito para Canaã, para a região ali de Jericó, durava 11 dias. E já estão há 2 meses circulando no deserto. E o povo começou a perder a paciência. Com 2 meses só, o povo já começou a perder a paciência. E aí, aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel, observe a expressão, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. Apenas 2 meses da saída do Egito, e o povo já estava reclamando, já estava murmurando da liderança de Moisés e de Arão. Na verdade, estava murmurando contra Deus. Moisés nada mais era do que um representante que Deus colocou ali para conduzir seu povo. Quem estava conduzindo era Deus, através de Moisés. Disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para morrer, para nos matardes de fome, a nós e toda esta multidão conosco. Então disse o Senhor a Moisés, observe que a queixa do povo é dirigida a Moisés, mas quem toma a dor é Deus. Diz o verso 4, né? Disse o Senhor a Moisés, eis que eu farei chover pão do céu sobre vocês, e o povo sairá e colherá uma porção a cada dia. Observe que aqui é mandamento. Deus está dando um mandamento para o povo. Vai chover pão do céu, vai chover todos os dias. Durante 40 anos choveu pão, e só não choveu no sábado. 6 dias chovia pão, só não chovia no sábado. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu farei chover pão do céu para vocês. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha este povo à prova, se anda ou não na minha lei. Uai, o povo havia acabado de sair do Egito. O povo acabou de sair do Egito e Deus não proferiu nenhum mandamento no Egito. Mas o povo conhecia os mandamentos.
O povo conhecia a lei de Deus, porque senão Deus não diria isso a Moisés aqui em Êxodo capítulo 16, versículos 4 e 5. Versículo 4. Eu vou chover pão do céu e eles vão ter um mandamento. O mandamento é: vão colher uma porção por dia. Diariamente eles terão que colher apenas uma porção para cada dia. 1,5 litro, na verdade, era 1,5 litro de maná para cada pessoa. E aí, diz o versículo: dar-se-á o caso, dar-se-á que ao sexto dia poderão e prepararão o que colherem, e será o dobro. Opa, então Deus estabelece aqui que durante 5 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, uma porção só. Sexto dia, 2 porções. Por quê? Porque no sábado não vai chover maná. Diz o verso 5 aí: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde vocês saberão que foi Deus quem tirou vocês da terra do Egito pela minha mão. E pela manhã vocês vão saber, vocês vão ver a glória do Senhor, porquanto ele ouviu a murmuração de vocês. E pois quem somos nós para que vocês murmurem contra nós? Versículo 8. Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã fazer chover sobre vocês pão com fartura, porquanto o Senhor ouviu as murmurações de vocês, as queixas de vocês contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor Deus dos filhos de Israel. Meu querido, Deus, e esse texto aqui a gente poderia ficar só aqui e falar de 2 coisas aqui. 2 coisas importantíssimas aqui. Primeiro, Deus estava no meio do povo. E ele não estava no meio do povo representado por Moisés, não. Ele estava lá com Moisés. E esse Deus que está no meio da gente, no meio de nós, ou junto de nós, ou dentro de nós, como diz João capítulo 14, verso 23, esse Deus se preocupa com você. Ele conhece você. Ele sabe quando você se levanta, ele sabe quando você se deita, ele sabe quando você entra, quando você sai. Ele conhece cada pensamento do teu coração. Embora muitas pessoas ali, que eram cerca de 2 milhões de pessoas, não falassem abertamente, mas diz o texto que toda a congregação estava vivendo um momento de insatisfação, de tristeza, por terem deixado o Egito, por causa das panelas de alho, das panelas de carne, por causa... Ora, eles estavam vivendo a ferro e fel, porque ou obedeciam ou morriam, ou obedeciam ou não comiam. A porção deles no Egito era comprada com suor e lágrimas. Eles choravam no Egito, eles clamaram. Tanto é que em Êxodo capítulo 3, Deus diz para Moisés lá no deserto de Arã, lá perto de Midian, Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o grito do meu povo. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui em Êxodo capítulo 3. Deus fala aparece a Moisés e Deus diz: eu tenho ouvido os gritos do meu povo. Eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Capítulo 3, versículo 7 de Êxodo, diz assim, olha:
Ainda assim disse o Senhor a Moisés, ainda mais disse o Senhor a Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo na terra do Egito. Eu ouvi o seu clamor, as suas lágrimas por causa dos seus capatazes. Conheço o sofrimento deles, por isso eu desci, a fim de libertá-los. Olha que Deus tremendo. Os filhos de Israel não tinham motivo para reclamar de Deus. Gente, 2 meses. Na verdade, não é nem 2 meses, né? 45 dias. Após terem saído da terra do Egito, o povo ficou insatisfeito e começou a reclamar de Deus e da metodologia de Deus, dos caminhos de Deus após 45 dias de caminhada. E você, o que você tem feito? Será que você não é um daqueles que tem reclamado de Deus porque as coisas não acontecem no seu tempo, não acontecem do seu jeito? Ah, Renivaldo, mas você acabou de dizer que a jornada só deveria durar 11 dias. O povo estava preparado psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. O povo estava preparado para combater os inimigos, guerrear, lutar com a espada para conquistar ou reconquistar a terra de Canaã. Deus não é bobo, não. Se Deus introduz aquele povo 11 dias depois que eles saem do Egito, eles negariam a Deus no 12º dia, já negariam a Deus. Porque se você ler Êxodo capítulo 16, o povo, Deus coloca uma prova aqui. E qual vai ser a prova, Renivaldo? O sábado. Eu não estou inventando não, meu querido. Esse Deus conhece todas as coisas, ele está interessado na felicidade desse povo. Quando você volta para Êxodo capítulo 16, Deus vai dar a eles aqui a carne pela tarde e o pão, o maná pela manhã. Mas o objetivo aqui não é o maná, o objetivo aqui não é a carne. O objetivo aqui é converter o coração desse povo a Deus. E qual vai ser o ponto de prova, Renivaldo? O ponto de prova é o sábado. Assim como Deus estabelece o sábado como coroa da criação, lá e estabelece como um princípio de relacionamento com Deus. O sábado em Êxodo 16 não aparece apenas como um mandamento, aparece como um princípio de relacionamento. Leia de novo o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo capítulo 16, versículo 4. Eis que darei chuva de pão a vocês, e o povo sairá e colherá diariamente uma porção para cada dia. Verso 5. E dar-se-á que ao 6º dia colherão o dobro. Por quê? É só você continuar lendo, né? Aí já a partir do verso 22, a partir do verso 22 diz, aliás, vamos ver o verso 19 e 20, 19 em diante. Não, a partir do verso 17, vamos ler a partir do verso 17. Assim fizeram os filhos de Israel, colheram uns mais, outros menos, porém o que colhia mais não faltava, nem faltava ao que colhia menos. Medindo o que com o gomer não sobejava para o dia seguinte, nem ao que colhera muito, nem ao que colhera pouco. Existe um padrão. Então, o que você pode comer? Eu, por exemplo, eu sou um pouco mais guloso, aí digamos que eu pegue 2 litros. É outro que come pouquinho, uma criança, por exemplo, come só meio litro. A verdade é que no final da soma toda, dava 1,5 litro por dia para cada pessoa. E não sobrava para o dia seguinte. E o povo fez exatamente como Deus havia pedido a Moisés. Mas nem todos. Alguns, né? Verso 21.
verso 20. Eles, porém, disse Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Colheu no domingo, não pode deixar para a segunda. Não colheu na segunda, não pode deixar para a terça. Não pode da terça deixar para a quarta, da quarta deixar para a quinta. Não pode. Nem da quinta deixar para a sexta. Não pode. Aí, diz o verso 20, ó, eles, porém, deixaram dele para a manhã seguinte. Percebe que o problema aqui não é o maná. Percebe que a questão toda aqui não é a codorna, não é a carne, é o coração. Meu querido, minha querida, a questão toda de Deus para a gente é que Ele estabeleceu princípios para a nossa felicidade. E o sábado entra na questão aqui como um princípio de relacionamento. Você obedece ou você desobedece? Você pertence ou você não pertence a Deus? Essa é a questão aqui toda. Verso 21, verso 20 ainda, né? Eles não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés disse a eles, e ficou zangado com eles, colham-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto possa comer no dia, porque em vindo o calor ele se derrete. Ao sexto dia, diz o verso 22, o povo colheu em dobro. E agora alguns vão reclamar de Moisés também. Ah, Moisés, algumas pessoas estão colhendo o dobro. É o que Deus mandou. Lá no verso 4, lembra? É o que Deus falou. No verso 5, no sexto dia colham o dobro. 2 porções. Então, se eu colhi 1,5 litro para a segunda, para terça, quarta, quinta e o domingo, para sexta-feira eu colhia 3 litros. 1,5 litro para a sexta, 1,5 litro para o sábado. Diz o verso 22. Ó. Ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os príncipes da congregação vieram contar a Moisés. Respondeu Moisés, isto é o que o Senhor ordenou. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que vocês quiserem cozer no forno, cozeio. O que quiserem cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para o sábado. E guardaram até o sábado, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então, verso 25, disse Moisés ao povo, podem comer do maná hoje, porquanto hoje vocês não o encontrarão, porquanto o sábado é do Senhor. O povo não tinha recebido 10 mandamentos ainda, o povo ainda vai levar o que? Mais um mês, mais 45 dias. O povo recebeu a lei 3 meses depois. 3 meses depois é que o povo vai receber a lei. Preste atenção, meu querido. O sábado volta à questão aqui, a mesma questão da criação. Se na criação Deus estabelece o princípio do sábado como um momento de relacionamento, um ponto de relacionamento com seus filhos. Quando Deus liberta seus filhos do Egito, qual é a primeira medida tomada por Deus? Restabelecer o princípio. Restabelecer o princípio. Lá no Éden, Deus estabelece o sábado. E aqui no Êxodo, ao saírem os filhos de Israel do Egito, antes de ouvirem dos 10 mandamentos, antes do Sinai, eles estão ali no deserto, depois de Salim. Eles estão entre o Sinai e Salim, estão ali no meio do deserto. Não estão no Sinai, não estão em Salim, na terra lá das palmeiras. Não, eles estão no deserto. E ali no deserto Deus chama seus filhos. Deus está no meio dos seus filhos para conversar com eles. Deus ouve, Deus vê, Deus conhece. E agora Deus quer estabelecer um princípio de relacionamento.
Lógico que o maná aqui vai ser digamos assim, o argumento usado por Deus para estabelecer o princípio do relacionamento. O maná, na verdade, é a metodologia, a estratégia usada por Deus para mostrar aos filhos de Israel que o importante entre Deus e eles era um relacionamento. E esse relacionamento tinha um ponto em comum: o sábado. Tinha um princípio estabelecido para esse relacionamento: o sábado. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos ainda. Tem que ver com relacionamento. Tem que ver com obediência. Tem que ver com entrega. O povo precisava demonstrar agora a quem eles pertenciam. Eu vou obedecer a Deus, porque Ele está dizendo assim. Deus disse: vocês vão colher maná durante 5 dias, apenas uma porção. No 6º dia vocês vão colher 2 porções. E no 7º dia vocês vão descansar, porque não vai chover maná. Esse é o princípio do relacionamento entre Deus e seus filhos. E aqui eu chamo a atenção para todos nós. Eu não vou me delongar muito nessa mensagem, porque você já entendeu a questão aqui. A questão toda aqui é: quem habita o teu coração? Quem habita o meu coração? Quem habita em nosso coração? E por isso Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 14, versículo 15: se você me amar. Por isso ele vai dizer em João 14, verso 23, se Deus morar em meu coração, se Deus for morada em meu coração, e eu for morada no coração de Deus. Aí a gente percebe isso por um outro princípio, ou por um outro princípio, que é o princípio do amor. Deus é amor. Ele ama incondicionalmente os filhos de Israel. Tanto é que ele está no meio deles. Ele ouve a murmuração. E em vez de ele castigar o povo, em vez de ele punir o povo, em vez de ele se afastar do povo, ele faz chover o maná. Chover o maná é uma expressão de perdão, é uma expressão de reconciliação, é uma expressão de aceitação. Filho, eu sei que você está errado, eu sei que você magoou meu coração, mas eu perdoo você, eu aceito você. E Deus agora pacientemente aceita seus filhos, mas estabelece o princípio. Deus não muda princípios, meu querido. Princípios são eternos, princípios são imutáveis. Pare de dizer que Deus mudou o sábado, que Deus mudou a sua lei. Princípio não se muda. Regras se mudam. Mas princípios são imutáveis. Ao contrário, assim como Deus estabeleceu o princípio lá no Éden, estabelecendo o sábado como princípio de relacionamento, aqui a primeira coisa, a primeira medida, a primeira questão estabelecida por Deus com os filhos de Israel é restabelecer o princípio. É restaurar o princípio. Digamos assim, é restaurar a verdade. O sábado é a verdade. Deus vai restabelecer a verdade. E como é que ele vai restabelecer a verdade? Eu vou dar a vocês um mandamento. Assim como lá no Éden, Deus deu a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva não comerem, se quiserem continuarem vivos e felizes, se quisessem, né, continuar vivos e felizes, Deus dá agora os filhos de Israel o maná. O maná não é a prova é o sábado. Porque o povo até desobedeceu a Moisés, embora tenha dado bicho, o castigo veio, da desobediência veio. Não existe, meu querido, para cada ação existe consequências. O povo vai desobedecer, então a carne vai dar bicho. O maná deu bicho. Quem sabe estragaram panelas ali, tiveram que quebrar a panela, que era tudo de barro. Tiveram prejuízos. A desobediência nunca deu, nunca trouxe e nunca trará felicidade a ninguém.
Eu acho lamentável hoje a própria teologia moderna dizer para as pessoas que na transgressão, na desobediência, a pessoa vai encontrar prosperidade e felicidade. Isso não existe, não na palavra de Deus. Então Deus vai estabelecer o maná e a prova é o sábado. O povo, mais uma vez, agora observe aí, vamos continuar lendo porque você vai concordar comigo. Diz assim, ó, 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, verso 26. Êxodo 16, verso 26. 6 dias colhereis, mas o 7º dia não achareis, não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher o maná. E não encontraram. Agora observe a pergunta de Deus. Durante a semana eles também saíram, eles guardaram e Deus não falou nada. Agora, no 7º dia, veja o que Deus diz aí. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando este povo se recusará a obedecer os meus mandamentos? Até quando este povo se recusará a obedecer às minhas leis? Percebe, meu querido? A questão toda é o sábado. E eu quero concluir essa mensagem com uma pergunta, né? Aliás, com uma questão muito séria. Existem hoje muitos cristãos sinceros, equivocadamente sinceros, diga-se de passagem, não é? Dizendo que o dia do Senhor hoje é o domingo. Embora isso não esteja na Bíblia. Isso não está na Bíblia. O sábado é o único dia santo, Êxodo 16, é o único dia santo, e é o único dia que tem nome Shabá, dia de descanso, estabelecido por Deus, estabelecido para Deus e para os filhos de Deus. Princípio de relacionamento, meu querido, e princípio de relacionamento é estabelecido com premissa. E a premissa da criação foi que Deus ama. A premissa da redenção de Israel do Egito é que Deus ama. E agora, se você ama, também você obedece, você guarda, você pratica os mandamentos. Existe uma outra questão aqui, você pode mandar pergunta para mim, não é? Como eu faço para guardar o sábado? Porque Êxodo 16, ele nos dá a ideia de como a gente deve se preparar para guardar o sábado. Não é assim, eu vou parar de trabalhar. Não é assim, não é só isso. O sábado é um princípio de relacionamento. E como é princípio de relacionamento, você tem que ser educado. Você precisa ser orientado como cumprir os princípios de Deus. Esse princípio de relacionamento, especialmente o sábado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos diga a cada dia o que a gente deve fazer. E que a gente, com o coração aberto e sincero, se prontifique a obedecer. A pergunta que Deus fez para os filhos de Israel, eu dirijo a cada um de nós agora. Até quando você vai continuar transgredindo o mandamento de Deus? Até quando você vai continuar desobedecendo à vontade de Deus? Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de todos nós. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que Tu és para a gente, por tudo que Tu és para nós. Aceita-nos na Tua presença, meu Deus, e cure a gente. E dá-nos um coração sensível ao Teu amor, para que possamos também amar ao Senhor e obedecer a Sua palavra. Que esta pergunta seja respondida de modo positivo. A partir de hoje, jamais vou transgredir o Teu mandamento. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e poder para viver uma vida de obediência, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua lei. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.